volta, pessoal. Eu selecionei aqui, chegaram várias dúvidas ao longo das primeiras 2 aulas. Eu selecionei 3 para a gente discutir, não apenas para responder para vocês, mas para a gente poder discutir temas a mais com todo mundo que está nos assistindo. E as demais eu vou responder ao longo dos próximos dias, né, dos próximos 2 dias, hoje mesmo, amanhã, eu respondo para vocês, tá bom? Então a Caterine me pergunta o seguinte, ela diz, olha, aprendi na faculdade que quando a DUM é confiável, a gente conta com ela para calcular a idade gestacional. Mas já vi obstetras que dizem que é mais confiável a idade gestacional ultrassonográfica. Poderia me esclarecer? Então, Caterine, é assim, olha, na verdade, o que você faz, se realmente a idade, a última menstruação for uma data confiável, você pode considerá-la como sendo a data que você vai pela qual você vai calcular a idade gestacional. Se você tem, isso eu ia falar nessa aula de agora, mas eu já vou antecipar para você. Se você tem um ultrassom, e esse ultrassom é de primeiro trimestre, a diferença entre a idade gestacional pela DUM e o ultrassom pode ser de no máximo 5 dias. Vou dar um exemplo. Então, você faz o cálculo da idade gestacional, então vamos supor que a paciente teve a DUM no dia, sei lá, que nós tínhamos falado, era, vamos colocar 27/12/2014. Então vamos fazer a conta. A conta vai ser 4 dias de dezembro, 31 dias de janeiro, 28 de fevereiro, 14 de março. Tá? Então 12, 13, 17. 3, 4, 5, 6 e 1, 7. Eu divido isso aqui por 7, dá 11 semanas. Então, pela DUM, 11 semanas. Tá? Hoje. E aí você faz um exame ultrassonográfico hoje, e este exame ultrassonográfico mostra que a última menstruação, aliás, que a idade gestacional calculada pela ultrassonografia é de 10 semanas e 4 dias. Qual idade você considera? A DUM. Por que a DUM? Porque este erro aqui, ó, é de até 5 dias. Então, quando o erro for de até 5 dias, você considera a DUM. Vamos supor que o ultrassom de hoje, ao invés de mostrar 10 semanas e 4 dias, tivesse mostrado 9 semanas e 6 dias. Qual que é a diferença daqui em dias? 8. 8 é maior que 5? Eu considero quem? O ultrassom. Eu ia falar isso nessa aula quando eu ia falar de pedir ultrassom no primeiro trimestre. Tá? Mas já que veio a pergunta, eu resolvi selecioná-la para antecipar para vocês. As aulas de hoje, elas estão todas ligadas. O que eu falo na primeira aula tem validade para a segunda, o que eu falei na primeira e na segunda eu vou usar na terceira. Tá bom? Então, estou adiantando isso para vocês. Vou dar outro exemplo. A última menstruação deu 11 semanas. O ultrassom deu 11 semanas e 5 dias. Qual a diferença entre eles? 5 dias. 5 não é igual a 5? Eu considero quem? A DUM. Então eu considero 11 semanas. Isso aqui é para primeiro trimestre. Até 12, 13 semanas. A partir daí, esse intervalo cresce de 10 a 14 dias. Esse intervalo aqui. E no terceiro trimestre, isso são 3 semanas. 21 dias. Esse valor aqui. Portanto, dá para entender que o ultrassom ele só deve ser utilizado para datação de gestação em que período? Primeiro trimestre. Isso aqui eu apago. Ultrassom para datar a gestação, idealmente, deve ser feito no primeiro trimestre. E é essa a diferença que nós vamos usar. Então, Caterine pediu, pode me esclarecer? Espero que tenha esclarecido. Se não esclareci, você manda de novo a pergunta, ou melhor, assim, esmiuça melhor a sua dúvida, eu tento te explicar novamente. Tá bom?
O Daniel, a partir de quais semanas gestacionais podemos perceber os sinais de pulsos, Nobel Gudan, Gudel e demais principais? Daniel, varia, né? Varia muito. Então, o sinal de pulsos, por exemplo, é o rechaço da cabeça fetal. Você vai, na verdade, para ter esse rechaço, você vai, no mínimo, 16, 20 semanas, tá? O sinal de Nobel Gudan é um sinal mais precoce. Você vai notar aí, com algumas 6, 8, 10 semanas, você já observa. Na verdade, o Gudel, né? Nobel Gudan, você vai observar um pouco mais para frente. Você vai observar ele com 12 semanas, 15 semanas, tá? Então, isso daí varia muito entre gestante a gestante, tá bom? E o Reginaldo pergunta, só se usa meia elástica, hidratação e orientação para deambular no avião, não é isso? É isso mesmo. Não se deve usar anticoagulante em gestantes. Não usamos anticoagulante em gestante que vai viajar de avião. Indicamos que ela use meias elásticas, que elas deambulem, que elas tomem bastante água, que elas evitem álcool, né, pela gestação e ainda mais pela viagem, né, mas só pela gestação já era uma indicação formal de evitar álcool, mas não se prescreve anticoagulante, tá bom? Eram essas as dúvidas, algumas das dúvidas que chegaram e eram essas que eu queria discutir com vocês. As demais, como eu disse, eu vou responder nas próximas horas, tá bom? Bom, assistência pré-natal. Para começar a falar da assistência pré-natal, eu vou mostrar para você esse manual, que é um manual do Ministério da Saúde. Esse daqui foi editado em 2012, tá? E como eu disse para vocês, no começo do nosso curso, na primeira aula que eu dei para vocês, pode haver divergência entre os diversos protocolos. Tá? Protocolo da Febrasgo, protocolo do Ministério da Saúde, protocolo da faculdade que você conhece. Tá? A minha aula vai ser baseada neste manual, tá, de cuidados pré-natais e neonatais, tá? Que é um manual do Ministério da Saúde que tem as recomendações adequadas para o acompanhamento da vida perinatal. Tá bom? Então, a Rede Cegonha. A Rede Cegonha é uma rede do Ministério da Saúde, é um programa do Ministério da Saúde que tem como prioridades mudanças no processo de cuidar da gravidez ao parto e ao nascimento, uma articulação dos pontos de atenção em rede e regulação obstétrica no momento do parto, qualificação técnica das equipes de atenção primária no âmbito das maternidades, melhoria da ambiência dos serviços de saúde, então unidade básica de saúde, maternidades, ampliação de serviços e profissionais para estimular a prática do parto fisiológico. Entende-se aqui parto fisiológico, trabalho de parto e parto vaginal, né? Humanização do parto do nascimento, então casa de parto normal, enfermeira obstétrica, parteiras, casa da mãe e do bebê. Veja, eu não vou polemizar em dar a minha opinião pessoal com relação a isso, coisa que eu já fiz outras vezes e deu uma polêmica do cão. Estou simplesmente apresentando o que está na cartilha do Ministério, tá? Isso não é minha opinião, não vou dizer nem se eu concordo ou se eu discordo. Estou dizendo que faz parte da Rede Cegonha a humanização do parto e do nascimento, e de acordo com o Ministério da Saúde, humanizar parto significa estimular a casa de parto, estimular a ação de enfermeira obstétrica, de parteira, de casa da mãe e casa do bebê, tá bom? Primeiro passo para que essas medidas sejam colocadas em vigor. Então, primeiro passo, iniciar o pré-natal na atenção primária à saúde até a 12ª semana de gestação. Isso é chamada captação precoce, tá? Todo mundo sabe, todo mundo concorda a importância de captar precocemente essas gestantes, tá certo? Segundo passo, garantir os recursos humanos, físicos, materiais e técnicos necessários à atenção pré-natal, tá? Então, capacitar, dar condições, não só colocar no papel, mas colocar na prática, né? Oferecendo condições com relação a recursos humanos, físicos, materiais, para que se possa dar o tratamento adequado a essas gestantes. Terceiro passo, toda gestante deve ter assegurado a solicitação, a realização e a avaliação em termo oportuno, o resultado dos exames realizados durante o atendimento pré-natal. Isso é claro, né? Deve-se fazer os exames pré-natal e devem-se depois checar e fornecer à gestante as informações adequadas a respeito desses exames, né? Então, estão direito da gestante. Quarto passo, promover a escuta ativa da gestante e de seus acompanhantes, considerando aspectos intelectuais, emocionais, sociais, culturais
e não somente um cuidado biológico, fazer aí a roda das gestantes, né? Então, as rodas das gestantes seriam situações, seriam momentos, espaços onde as gestantes pudessem, junto com os profissionais envolvidos, realizar, verbalizar as suas vivências, os seus medos, as suas preocupações, as suas dúvidas, tá certo? E no quinto passo, garantir o transporte público gratuito da gestante para o atendimento pré-natal, quando for necessário. Sexto passo, não durma, isso cai em prova. Estou colocando isso aqui não é porque eu sou sádico, é porque já caiu em prova e está no manual. Tá? Então nós temos que falar. Então toma café, bota palitinho no olho, eu estou só no começo, depois melhora, tá bom? Sexto passo, é direito do parceiro ser cuidado, então é a questão do pré-natal do casal, e não apenas o pré-natal da esposa, tá bom? Então, realização de consultas, exames e ter acesso à informação antes, durante e depois da gestação. Então, o que eu falei é chamado pré-natal do parceiro. Sétimo passo, garantir o acesso à unidade de referência especializada, caso seja necessário. Então, caso a casa de parto, caso a parteira não dê conta de atender um caso considerado adequado para o atendimento, deve-se ter condição, né, deve-se ter recurso para encaminhar a gestante para o atendimento adequado, tá bom? Dentro da necessidade daquela gestante. Oitavo passo, estimular e informar sobre os benefícios do parto fisiológico, incluindo a elaboração do plano de parto. Tá? Plano de parto são algumas das recomendações, algumas das exigências, das solicitações que a gestante tem com relação à execução do parto. Nono passo, toda gestante tem direito de conhecer e visitar previamente o serviço de saúde, no qual irá dar à luz. Então, criar uma vinculação, um vínculo entre o local onde vai haver o nascimento e a gestante antes do trabalho de parto e do parto. E as mulheres devem conhecer e exercer os direitos garantidos por lei no período gravídico puerperal. Então, dar à mulher o conhecimento daquilo que é permitido, aquilo que é dado como legítimo para o acompanhamento do pré-natal, do parto e do puerpério. Bom, falando sobre a consulta pré-natal, o que eu vou fazer, na verdade, é um resumo de tudo aquilo que tem no manual, tudo aquilo que eu considero mais importante para vocês com relação ao pré-natal, tá bom? Então, o pré-natal é uma consulta de prevenção. A primeira consulta de pré-natal, muitas vezes ela não tem queixa. Não é uma consulta de pronto-socorro. O que a senhora está sentindo? Não estou sentindo nada, estou grávida. E em 90% das vezes, a gravidez é de baixo risco. Então, caso ela tenha alguma queixa, essa queixa vai estar relacionada, em 90% das vezes, ela vai estar relacionada às queixas comuns da gestação. Lembra que nós falamos de algumas? Obstipação, pirose, cialorreia, epistaxe, sangramento gengival, polaciúria. Lembra que nós falamos que são queixas comuns da gestação? Não falamos que são devidas às alterações gravídicas que eu procurei discutir com vocês uma por uma? Tá? Então, na primeira consulta de pré-natal, a sua grande importância, a sua grande preocupação enquanto médico é fazer prevenção. É você estabelecer os riscos da paciente. É você conhecer essa paciente. Tá? É você estabelecer diagnósticos. Então, os diagnósticos obstétricos de normalidade e, quando presentes, os diagnósticos obstétricos patológicos. Tá? Lembrando que 10% das vezes você tem algum diagnóstico patológico. Em outros 90%, você não tem diagnóstico patológico. Tá? Você vai ter que fazer diagnósticos clínicos e diagnósticos cirúrgicos, quando eles existirem. E vai programar a sequência futura de exames. Então, eu vou resumir para vocês daqui a pouco isso, mas só para dar uma ideia, você deve, durante a sua consulta de pré-natal, perguntar qual a idade, qual foi a última menstruação, se fez controle pré-natal, quando começou o pré-natal, quantas consultas, quantas gestações já teve, quando foi o último parto e assim por diante. Eu vou resumir para vocês aquelas perguntas que eu considero mais importantes, tá bom? E da mesma forma se deve observar e determinar a data provável do parto, que nós já falamos, já discutimos sobre isso, a idade gestacional, o peso e a altura, a pressão arterial, a altura uterina, batimento cardíaco fetal, e tudo isso, repito, eu vou resumir para você
durante essa aula. Essa aula vai ser justamente a respeito de resumirmos e falarmos da importância de cada uma dessas perguntas e cada uma dessas fases do exame físico da gestante, tá bom? Então, na anamnese, temos que nos preocupar desde sempre com a identificação da gestante e já com a sua idade. Veja, gente, em obstetrícia, a idade da gestante já nos diz muita coisa. Se ela é uma gestante adolescente, ela tem riscos relacionados à gestação na adolescência. Se ela tiver mais que 35 anos, existem riscos relacionados à gestação após os 35 anos. Vamos dar exemplo: diabetes gestacional, doença hipertensiva específica da gestação, cromossomopatias, abortamentos. Né? Então, o simples dado idade já nos fornece uma série de informações que são importantes com relação a riscos. Tá? A queixa duração é o que nós falamos. Muitas vezes vai ser uma queixa inespecífica relacionada à própria gestação e outras vezes ela vai dizer que não tem queixa, que ela está simplesmente grávida. Temos que nos atentar aos antecedentes pessoais. Então, se ela é hipertensa crônica, se ela tem diabetes mellitus, se ela tem cardiopatias, se ela fez cirurgias, que são situações, né, se ela tem asma, se ela tem tireoidopatia, que são situações que podem influenciar diretamente o desenvolvimento da gravidez. Tá certo? Temos que nos preocupar com os antecedentes familiares, especialmente com hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e eclâmpsia, porque são doenças que existe uma relação muito grande com a hereditariedade. Então, os pais hipertensos, a mãe com DHEG ou com eclâmpsia, os pais com diabetes mellitus, especialmente do tipo 2, existe uma relação grande entre a presença dessas alterações nos pais e a possibilidade de ocorrência dessas alterações na gravidez da filha. Tá? Temos que nos preocupar com relação aos hábitos. Então, o tabagismo e o etilismo apresentam uma série de complicações relacionadas à gestação. Com relação ao tabagismo, existe uma relação muito importante entre número de cigarros fumados e risco. Abortamento, como um exemplo, fumar 14 ou mais cigarros ao dia dobra o risco de abortamento. Tá? E temos um número considerado, um número como se fosse um limite, de 10 cigarros. Então, como se nós disséssemos, olha, acima de 10 o risco é muito alto. Abaixo de 10 é alto, não dá para dizer que não existe, é grande. Mas acima de 10 há um incremento importante desse risco. E quanto maior o número, maior este risco. Daí essa relação entre o número de cigarros fumados e os riscos observados. Tá? Você vai orientar a sua gestante sempre a parar de fumar. Não fumar. Tá? Entretanto, você sabe que se ela diminuir o número de cigarros, já vai ser benéfico. Então ela vai dizer assim, olha, eu fumava 20, estou fumando 4. Vai dizer, bom, o ideal é que a senhora pare. Está fumando 4? Fuma nenhum. Só que você sabe, você fique mais tranquilo de que o fato de ter diminuído, especialmente dessa magnitude, já vai fazer bem para a gestação. Tá? Então não é assim, diminui, então tá bom, vai de 10 para 9, não. Não é assim. Mas, apesar de orientar para que ela pare, e sempre insistir para que ela pare, né, você sabe que a diminuição já pode trazer benefícios para a gestação. Diferente do etilismo. O etilismo, não existe dose considerada segura na gestação. Então não é assim, a senhora toma uma garrafa por dia, passa a tomar uma dosezinha de vinho à noite. O vinho faz bem para o coração, então tome uma dosezinha pequena de vinho por dia. Não. Não há dose segura para álcool na gestação. Portanto, na gestação o ideal é abstenção de álcool. 0 álcool durante a gravidez. Nem pequenas quantidades. Tudo bem, gente? Ainda faz parte da anamnese, os antecedentes ginecológicos. Então tem que saber se os ciclos menstruais são regulares. Até para aquilo que a colega falou com relação ao cálculo da idade gestacional. Eu vou considerar a DUM como uma DUM confiável quando os ciclos menstruais foram regulares.
Se eles forem regulares, eu acredito. Se eles forem irregulares, a chance dele estar errado é maior. E aí, provavelmente, eu vou fazer uma ultrassonografia e vou ter que considerar a ultrassonografia. Tá certo? Eu tenho que me preocupar com relação à doença sexualmente transmissível. Então, será que ela já teve, ou que ela tem alguma doença sexualmente transmissível? Já teve sífilis? Tratou a sífilis corretamente? Tem HPV? Tem alguma alteração de colo por conta do HPV? Tem uma lesão de alto grau? Vai ter que fazer um acompanhamento de perto por conta dessa lesão de alto grau? Usava contracepção previamente? Então, engravidou na vigência do DIU? Usava DIU e ficou grávida? Se ela usava DIU e ficou grávida, a chance de ter uma gravidez ectópica é de 30%. Nós vamos ver isso em aula de gravidez ectópica. Tá? Usou DIU, engravidou com o DIU, é uma gravidez tópica, a conduta é a retirada do DIU. Ah, mas retirando o DIU não tem risco de abortamento? Tem, mas o risco é maior se você deixar o DIU intrauterino. Tá? Então, conduta de DIU frente à gestação com falha do método é a retirada do DIU. Usava contraceptivo oral, é grávida de homem, de menino, de uma criança do sexo masculino, e usou contraceptivo oral com altas doses de estrogênio por 3, 4 meses, porque não sabia que estava grávida, esse estrogênio pode de alguma maneira interferir no desenvolvimento desse embrião do sexo masculino, desse filho. Usava contracepção de emergência e engravidou por falha da contracepção de emergência, tem um risco aumentado de gravidez ectópica. Então tem que se perguntar ativamente para ela, a senhora usava algum método contraceptivo? Quando parou de usar? Tá? Sem dúvida nenhuma, a parte mais importante da anamnese é a anamnese obstétrica. Então você deve perguntar a ela o número de gestações, a paridade, se teve abortamento, o tipo de parto, se foi cesárea, se foi parto normal, se foi cesárea, por que foi cesárea, se teve alguma justificativa, alguma causa para a realização da cesárea. Tem que se perguntar a idade gestacional do parto, então com quanto tempo nasceu, se foi de termo, se foi pré-termo. Se foi pré-termo, por que nasceu pré-termo? Se teve alguma complicação, se foi prematuridade espontânea. As intercorrências clínicas e obstétricas, que podem ter um novo evento na gravidez atual, pode ter uma repetição do evento. Então, DHG, eclâmpsia, diabetes gestacional, prematuridade, DPP, placenta prévia. São todas situações que podem se repetir na gestação atual. Daí tem que ter a importância de se perguntar, de se estar atento a essa situação. Né? O peso do recém-nascido no nascimento foi um macrossômico? Será por que essa macrossomia? Será que foi um diabetes não pesquisado? Foi pequeno para a idade gestacional? Teve uma restrição de crescimento? O porquê dessa restrição de crescimento? Será que foi só o tabagismo? Será que foi alguma doença que ela desenvolveu ao longo da gestação? Perguntar do intervalo entre as gestações. Foi um intervalo menor que 2 anos, que é considerado inadequado? Foi um intervalo maior do que 10, que é considerado reestreia funcional, como se fosse uma primeira gestação após 10 anos? Tá? Perguntar dos abortamentos. Foram espontâneos ou foram provocados? Quantos abortamentos a senhora teve? É um abortamento habitual? Ou seja, 3 ou mais eventos? Ou foi um único evento de abortamento espontâneo? Foi espontâneo com que idade gestacional? Foi um abortamento precoce ou foi um abortamento tardio? Teve presença de embrião com BCF ou foi uma gestação anembrionada? Fez curetagem uterina? Todas as vezes fez curetagem uterina? Lembra que nós falamos, placenta prévia, por exemplo, tem maior incidência em pacientes com curetagens de repetição. Gente, quando é que vocês vão obter essa informação na gravidez? Pré-natal. Essa aula, ela parece uma aula elementar, né? Daí muitas vezes essa sonolência que pode gerar,
Mas não se esqueça que nas provas onde você tem segunda fase, uma das questões que mais cai em segunda fase é consulta pré-natal. Então, para você que está pensando em fazer uma prova que tem uma segunda fase e que nessa segunda fase a prova é prática, muita atenção no que nós estamos falando. Porque é muito comum cair em prova de segunda fase consulta pré-natal. Você entra lá, tem uma atriz na sua frente e a tarefa é realizar a anamnese de primeira consulta. E aí, gente, você tem que lembrar o que você vai perguntar. Se você ficar na frente dela ou achar que vai ter um papel para você ter um roteirinho de perguntas, não vai. Ele quer saber a sua capacidade de fazer as perguntas do pré-natal, a fazer o levantamento do histórico de risco. É isso que nós estamos discutindo. Viu o tamanho daquela lista? Eu estou resumindo os pontos mais importantes. Então eu teria que falar aqui muito mais daquilo que é preconizado numa primeira consulta de pré-natal. Tá certo? Faz parte, para terminar a anamnese, o interrogatório sobre os diversos aparelhos e as queixas comuns da gestação que podem estar presentes, que nós discutimos aqui nas 2 primeiras aulas e que eu voltei a falar. Então, sei lá, pirose, obstipação, gengivorragia e tudo que nós já falamos por diversas vezes. Tá bom? Bom, o exame físico. O exame físico, ele é um exame físico geral, né? Você vai fazer o exame físico de mucosas, exame físico de cor de pele, né? Se está ictérico, se está corado, se está descorado, se as mucosas estão ictéricas, estão coradas, descoradas, o grau de hidratação, o exame físico geral que vocês conhecem. Vai fazer a ausculta cardiopulmonar, vai fazer o exame físico de a aferição da pressão arterial e o peso da paciente para cálculo do IMC. Tá? Faz parte da primeira consulta. O peso da paciente, você deve calcular o IMC e colocar neste gráfico. Então, esse gráfico é um gráfico do Ministério da Saúde e ele é dividido em 4 linhas, em 4 fases aí. A primeira de baixo peso, a segunda de peso adequado, a terceira de sobrepeso e a quarta de obesidade. Então, baixo peso, adequado, sobrepeso e obesidade. Essa tabela, esse gráfico, ele nos permite que avaliemos pontualmente a adequação do peso. Então, por exemplo, o peso aqui está como baixo peso. No decorrer da gestação, ela vai ganhando peso e ela termina a gestação como peso adequado. Você vai dizer, olha, aparentemente ela teve um bom ganho ponderal, porque ela saiu de uma situação de baixo peso e chegou num peso adequado no final da gestação. Ou o contrário, ela estava com peso adequado no começo da gestação, continuou a ganhar peso de maneira inadequada e chegou ao final da gestação no sobrepeso. O ideal é que ela comece no adequado, ganhe peso, mas continue no adequado. Ah, mas isso não é possível. Claro que é. Você tem um aumento do IMC com o passar da gestação, considerado normal. Então você consegue acompanhar de acordo com aquela consulta e com longitudinalmente o ganho de peso ao longo do pré-natal. Faz parte, óbvio, do exame de primeira consulta o exame obstétrico e ginecológico. Então você vai avaliar as mamas, as alterações gravídicas que aparecem nas mamas, você vai medir a altura uterina, vai colocar no gráfico de Bellissan, vai auscultar os batimentos cardíacos fetais, vai realizar o exame especular e o toque vaginal. Lembrar que numa primeira consulta de pré-natal, deve-se fazer a avaliação da bacia. Deve-se avaliar a bacia obstétrica. Tá? Como é que eu avalio a bacia obstétrica? Você vai tentar palpar o promontório. Se o promontório for inatingível, a bacia é boa. Você vai avaliar as espinhas isquiáticas. Se as espinhas estiverem apagadas, a bacia é boa. Você vai avaliar o ângulo subpúbico. Se o ângulo estiver acima de 90 graus, a bacia é boa. E você vai medir o diâmetro bituberoso. Se ele estiver acima de 11 centímetros aproximadamente, a bacia é boa. Tá? Então, promontório, espinhas, ângulo subpúbico e diâmetro bituberoso. Quando é que você faz essa avaliação? Primeira consulta de pré-natal. Tá?
Você vai fazer a palpação obstétrica. Então, como é que nós fazemos a palpação obstétrica? Vejam vocês. Tenho aqui demonstrado a escola alemã, a escola de Leopold. Pela escola de Leopold, no primeiro tempo, ele palpa o fundo uterino. Palpar o fundo uterino, até para ferir a altura uterina e ver qual é o polo que se encontra no fundo uterino. Termino de palpar o fundo, passo a palpar a lateral do útero. Vou determinar a posição fetal. Se o dorso está à esquerda da mãe, a posição é esquerda. Se o dorso estiver à direita da mãe, a posição é direita. No terceiro tempo, vou avaliar o estreito superior, a escava. Se a escava estiver completamente ocupada, a apresentação é cefálica. Se ela estiver parcialmente ocupada, a apresentação é pélvica. Se ela estiver vazia, a apresentação é córmica. E, finalmente, vou tentar colocar as minhas mãos na região da pelve. Vou tentar entrar com as minhas mãos na região da pelve para ver a altura da apresentação. Se essa apresentação está insinuada, eu não consigo colocar as minhas mãos na região da pelve. Se está alto e imóvel, fica mais fácil eu introduzir as minhas mãos na região da pelve. Então, dessa maneira, eu faço o exame obstétrico de palpação. Vou fazer a medida da altura uterina. Então, a paciente deitada em decúbito dorsal horizontal com a bexiga vazia, eu palpo a sínfise púbica. Na borda superior da sínfise púbica, até o fundo uterino, eu meço a altura uterina. Essa altura uterina, ela deve ser colocada num gráfico. O ideal é que cada serviço tivesse o próprio gráfico. Não é o que acontece. Como nós não temos um gráfico para cada serviço ou para cada país, nós utilizamos muito frequentemente a curva de Bellissan. A curva de Bellissan é um autor latino-americano que tem uma certa semelhança à população latino-americana. Inclusive, óbvio, com o Brasil, que é um país latino-americano. Tá certo? Então, nós temos a possibilidade de usar essa curva pela população ser semelhante aqui no nosso país. Ah, mas no meu serviço tem uma curva específica. Ótimo. A recomendação da OMS é que cada um seja assim. O que você tem que ter nessa curva é um percentil 10 e um percentil 90. Porque uma vez que essa altura uterina estiver abaixo do percentil 10, tem que lembrar da possibilidade de restrição de crescimento, de oligoâmnio e de erro de data. Se estiver acima do percentil 90, temos que pensar na possibilidade de polidrâmnio, macrosomia, gemelaridade ou erro de data. Tá? Se eu não tenho gráfico, eu tenho que lembrar daquela relação. Relação de que entre 20 e 32 a 34 semanas, cada semana corresponde à altura uterina. Lembra que eu falei? 25 semanas, 25 centímetros de altura uterina. Veja, o que é uma gestação com risco iminente? Então, trabalho de parto em curso com menos de 37 semanas, gestação com mais de 41 semanas, diminuição ou ausência de movimentos fetais, doença sistêmica grave, infecção urinária com febre, diabetes não controlada, sangramento vaginal, rotura prematura de membranas por mais de 12 horas, hipertensão não controlada ou presença de convulsões, visão turva, perda de consciência ou cefaleia intensa, alteração da frequência cardíaca fetal menor que 120 ou maior que 160, palidez palmar e ou HB menor do que 7, edema de face, mãos e pernas, apresentação anormal com trabalho de parto. Isto daqui, que eu acabei de ler, é uma gestação com risco iminente. O Ministério classifica assim. Esta gestação com risco iminente, ela deve ser estabilizada e referida urgentemente ao hospital de referência. Então, nestas situações, existe uma situação de risco e ela deve ser referida urgentemente ao hospital. Então, você vai colocar em decúbito lateral esquerdo, vai prevenir hipotensão, vai tratar hipertensão arterial. Se trabalho de parto prematuro, vai inibir contração e administrar a corticoide. Se rotura prematura de membranas ou infecção urinária, vai administrar a dose de antibiótico recomendado e vai administrar oxigênio se for necessário. Tudo bem?
Se tiver um desses sinais, então eu já discuti com vocês os principais deles. Idade menor que 15 ou maior que 35. Lembra que eu falei isso? 15 ou 35? Sem pré-natal. Intervalo entre as gestações menor do que 2. Altura uterina sem correlação com a idade gestacional. Cesárea com menos de 2 anos. Antecedentes de... Aquilo que nós conversamos, gente. Depois você lê em casa cada um deles. Você vai considerar gestação de alto risco e vai referir para uma consulta com um especialista. E aí o especialista é o obstetra. Tudo bem? Então eu imagino que aqui está se falando de uma gestante que estava sendo atendida por um médico de família ou por um médico não especialista e que na vigência de uma dessas situações iria referenciar para um pré-natalista especializado, no caso um obstetra. Tudo bem? Se ela não tem nada disso que nós já conversamos até agora, você vai classificar como uma gestação sem risco iminente ou uma gestação sem alto risco e vai poder acompanhar o pré-natal até o final da gestação, orientar a nutrição, saúde bucal, cuidado com a gestação, puerpério, aleitamento materno, orientação para DST/AIDS e assim por diante. Tá bom? Como assim por diante? Você não vai falar do resto? Vou, espera que eu vou. Então, exames de primeira consulta. Hemograma, tipagem sanguínea e fator RH, cumbis indireto se for RH negativo, glicemia de jejum, teste rápido de triagem para sífilis e ou teste de VDRL, teste rápido para diagnóstico de HIV, anti-HIV, toxoplasmose IgM e IgG. Sorologias de primeira consulta, hepatite B, e aí está explicitado que é o AG-HBS, exames de urina e de urocultura, ultrassonografia obstétrica não é obrigatório. Tá? Por que não é obrigatório? Porque depende da disponibilidade do serviço. Se você tem ultrassom disponível, peça ultrassom. Se você não tem ultrassom disponível, não tem que mandar a paciente pagar para fazer ultrassom. Não tem que ir lá brigar com o secretário da saúde. Em outras palavras, é isso. Se está disponível, faça. Se não está disponível, não é obrigatório. Tudo bem? Citopatológico de colo uterino, se necessário. Como se necessário? Imagina que a gestante já fez um citopatológico faz 3 meses. É um exame normal. Ela precisa repetir só porque está grávida? Não. Não precisa. Só que ela é uma gestante que já fez o citopatológico faz mais de 3 anos. E não repetiu. Você pode e deve repetir no pré-natal? Pode. Deve. Deve. Tá bom? Exame da secreção vaginal, se houver indicação clínica. E isso que é interessante, olha, parasitológico de fezes, se houver indicação clínica, de acordo com queixa ou achados. Não é um exame universal. Tá? Eletroforese de hemoglobina. Se a gestante for negra, com antecedentes familiares de anemia falciforme ou apresentar história de anemia crônica. Tá? Então, nestes casos, você indicaria eletroforese de hemoglobina. Com relação às vitaminas, então, sulfato ferroso. Você vai utilizar sulfato ferroso no segundo trimestre da gestação. Vai iniciar idealmente com 12, 13 semanas. Por que no segundo trimestre? Primeiro porque é a época onde a demanda de ferro é maior. E segundo, que não é proibido, não é errado, não é crime você começar no primeiro trimestre. Só que no primeiro trimestre, geralmente a gestante está mais enjoada, está com náuseas. E o sulfato ferroso, ele pode, de alguma maneira, causar irritação gástrica. Então você pioraria essas náuseas. Por isso que você pode começar no segundo trimestre. Tá? Qual que é a dose do sulfato ferroso ou do ferro? Você tem que propiciar para a gestante 40 a 60 miligramas de ferro elementar ao dia. Quanto que isso corresponde ao sulfato ferroso? Cerca de 300 miligramas. Então, 300 miligramas de sulfato ferroso tem 40 a 60 miligramas de ferro elementar. Se a gestante tem uma história de anemia ferropriva,
você vai usar 3 vezes a dose do ferro que você utilizaria para profilaxia. Então, você fez um hemograma, o hemograma mostrou que a hemoglobina está abaixo de 11. O que você faz nesses casos? Pede o perfil de ferro, transferrina, ferritina, capacidade de ligação de ferro. Se mostrar que trata-se de uma anemia ferropriva, você vai utilizar a dose terapêutica de ferro. Seriam 180 miligramas de ferro elementar. Cerca de 900 miligramas de sulfato ferroso ao dia. Tudo bem? O ácido fólico, você vai começar 3 meses antes da concepção. E aí você vai utilizar nos 3 primeiros meses com o intuito de prevenir defeitos do fechamento do tubo neural. Esta dose é 0,4 a 0,8 miligramas ao dia. 0,4 a 0,8 miligramas ao dia. Tá certo? Se a paciente já tem fator de risco, por exemplo, numa gestação anterior, ela teve um filho com meningomielocele. Então, nessa gravidez, ela tem que usar dose terapêutica, que é 10 vezes a dose profilática, que seria aí 5 miligramas de ácido fólico por dia. Tá certo? A partir do 3º mês, você mantém o ácido fólico, não mais pensando na situação de defeitos do fechamento do tubo neural, mas pensando em evitar a anemia megaloblástica. Anemia por deficiência de ferro. Desculpa, de vitamina B12 e de ácido fólico. Anemia megaloblástica. Tá? Então você vai suplementar o ácido fólico até o puerpério, até os 40 dias de puerpério. A mesma coisa com o ferro, você mantém até 40 dias de puerpério. Tá bom? As consultas subsequentes. Então, na primeira consulta, deve ser feito até 120 dias de gestação. Então, no primeiro trimestre, especialmente, realizar as consultas de pré-natal, a primeira consulta. Recomenda-se mínimo de 6 consultas. O Ministério fala mensal até a 28ª semana, quinzenal até a 36ª e semanal até o parto. Então, mensal até 28, quinzenal até 36, semanal até o parto. Com 41 semanas, avaliar o bem-estar fetal e induzir o trabalho de parto. De acordo com o Ministério da Saúde, idade máxima de nascimento, portanto, 41 semanas. 41 semanas. Tá bom? Nas consultas subsequentes, a anamnese, verificar a melhora dos sintomas presentes na última consulta e investigar novos sintomas que podem ter aparecido. O exame físico das consultas subsequentes, observar o aumento de peso, o aumento dos níveis pressóricos, a presença de movimentação fetal, a presença de batimentos cardíacos fetais e o edema de membros inferiores ou em outras áreas do corpo. A vacinação. Então, vacinação de rubéola antes de engravidar. Antes de engravidar. Perceba que o Ministério da Saúde não recomenda sorologia de rubéola. Porque rubéola, a princípio, se vier positivo, não tem o que fazer na gravidez. É só um acompanhamento de medicina fetal. Tá? E a vacinação da rubéola não é indicada durante a gravidez. É só após a gravidez ou antes de engravidar. Tá? Hoje se recomenda a tríplice acelular, uma vacinação de tétano. Tá? A vacina para influenza, vacina da gripe, né? Lembrar do H1N1. Né? E a vacina de hepatite B, que também deve ser realizada de acordo com o resultado da sorologia de hepatite B. O que teria contraindicação são os vírus vivos atenuados. Os vírus vivos atenuados não podem ou não devem ser evitados durante a gestação. Vacina de Sabin, por exemplo, é uma vacina de vírus vivos atenuado? É. Deve ser utilizado na gravidez? Não. Tá bom? Ganho de peso. O adequado, para quem tem baixo peso, de 12,5 a 18 quilos. Para quem tem peso adequado, de 11,5 a 16 quilos. Para quem está no sobrepeso, de 7 a 11,5 quilos. E para quem tem obesidade, de 5 a 9 quilos. Tá? Então, perceba que mesmo quem está
na faixa de obesidade não deve perder peso ao longo da gestação. Tá? Não é indicado perder peso. Algum peso a gestante vai ganhar ao longo da gestação. Tudo bem? No segundo trimestre, exames que são realizados, teste de tolerância para glicose com 75 gramas, se a glicemia estiver acima de 85 ou se houver fator de risco, esse teste é realizado entre 24ª e 28ª semana de gestação. Não se preocupem, nós teremos aula de diabetes gestacional, onde eu vou falar em detalhes como é que se faz rastreamento e diagnóstico de diabetes gestacional. Tá bom? Então não se preocupem que nós vamos ter uma aula inteirinha para eu falar a respeito só de diabetes gestacional. Tá bom? Repete-se o cúmbis indireto se for RH negativo. E no terceiro trimestre, faz hemograma, glicemia de jejum, cúmbis indireto se o RH for negativo, VDRL, anti-HIV, sorologia para hepatite B, que é o HBsAg. Repetir exame de toxoplasmose se o IgG não for reagente. Repetir urocultura e urina 1 e bacterioscopia de secreção vaginal a partir de 37 semanas de gestação, se houver necessidade. Tá bom? Vai se fazer com 35 a 37 semanas a cultura vaginal, perianal, anal para estreptococo. Tá? Vai se fazer exame para pesquisa de estreptococo por volta de 35 a 37 semanas. Então, vaginose bacteriana assintomático não deve ser oferecido. Clamídia trachomatis assintomática não deve ser oferecido. Citomegalovírus, a evidência disponível não embasa o rastreamento de rotina. Estreptococo do grupo B, eu me recuso a falar que não deve ser realizado. Tá? Por isso que eu antecipei e disse que era para ser feito entre 35 e 37 semanas. É para fazer. Tá? Hoje em dia, até o Ministério da Saúde, aquele manual é de 2012, de 2012 a 2015, já surgiram evidências que mostram que é para fazer cultura de estreptococo do grupo B. Tá bom? Vírus da hepatite C, solicitado em situações especiais, então, uso de drogas injetáveis de parceiro ou com parceiro usuário, transfusões de sangue ou múltiplos parceiros de um ou de ambos. Ecografia obstétrica pode ser solicitada para gestante quando houver impossibilidade de determinação da idade gestacional correta e na presença de intercorrências clínicas ou obstétricas. Se for solicitada na ausência das indicações específicas, a época ideal seria em torno de 16 a 20 semanas, quando podemos detectar as malformações fetais e calcular a idade gestacional. Tá bom? Se não tiver disponibilidade de ultrassom, o Ministério diz que não é um exame obrigatório. Questões. Então, Unicamp de 2015. Uma mulher de 25 anos refere o último período menstrual a 7 semanas. E refere estar em uso de dispositivo intrauterino, DIU. O teste de beta-HCG urinário é positivo. A paciente refere que deseja continuar a gestação. O exame ginecológico revela corda do dispositivo intrauterino visível em colo uterino. A conduta é... Gente, eu não entendi o porquê de colocar no enunciado a paciente refere que deseja continuar a gestação. Se ela disser que ela não desejava continuar a gestação, não tinha o que fazer. Tá certo? Ah, mas eu vou deixar o DIU... Veja, não dá para você basear a sua conduta médica na paciente querer ou não querer a gestação. Por lei, você tem que fazer tudo o necessário, o suficiente, para que a gravidez prossiga. Tá? Então, assim, se você me perguntar por que essa frase está no meio do enunciado, eu, sinceramente, não sei te responder. Mas é assim que estava o enunciado. Tá? A pergunta é, paciente está grávida e está com um DIU intrauterino. O que fazer com esse DIU? Retirar. Então, veja, é uma questão da Unicamp de 2015. Um concurso de residência extremamente concorrido, não é? E uma questão relativamente fácil. Tá? Então, alternativa A, retirar o DIU durante o exame ginecológico. Parece certo, né? Manter o DIU até a 2ª semana. Não faz sentido. Retirar o DIU se sangramento
ou sinais infecciosos. Não é condição, é retirar o DIU. A única condição é, se for possível. Se não for possível, se você não estiver vendo o fio, não estiver vendo a cordinha, não tem como você tirar. Mas, se tiver a cordinha, você vai retirar o DIU. E manter o DIU e agendar consulta de pré-natal. Conduta correta, já discutimos isso em aula, retirar o DIU durante o exame ginecológico. Tudo bem? De novo, Unicamp 2015. Uma mulher de 35 anos, ter-se gesta com 2 partos cesárea, com idade gestacional de 29 semanas, refere antecedentes de cirurgia bariátrica há 14 meses. Faz pré-natal regularmente com tratamento para anemia, com sulfato ferroso, 800 mg dia, desde as 16 semanas. Exames laboratoriais, ela está com 29 e faz uso de sulfato ferroso numa dose de 800 mg. 800 mg é tratamento o quê? Profilático ou terapêutico? Terapêutico. Então, a pessoa que prescreveu para ela sulfato ferroso, prescreveu como se ela tivesse uma anemia ferropriva. Tudo bem? Vixe, né? Já ouvi vixe aqui na plateia. A paciente refere que deseja continuar. Opa. Mudei. Então, usava sulfato ferroso 800 mg desde as 16 semanas. Os exames laboratoriais, às 28 semanas de gestação, mostravam hemoglobina de 10,5. Realmente é uma anemia, está abaixo de 11. VCM de 110. Está aumentado. Leucócitos, 3,200. Presença de neutrófilos hipersegmentados, plaquetas de 150. A causa da anemia é... Gente, uma anemia ferropriva, ela tende a ser o quê? Microcítica. Microcrômica, às vezes normocrômica, não é isso? Se o meu conhecimento de clínica médica não se esvaiu no passar dos últimos 15 anos, acho que ainda continua sendo isso. Tá certo? Vejam, essa paciente não tem uma anemia microcítica. Ela tem uma anemia... Está aumentado o VCM dessa gestante, dessa paciente. Portanto, isso está de acordo com o antecedente dela de ter feito cirurgia bariátrica. Tá? Então, o que vocês acham que é a causa dessa anemia da paciente? Deficiência de cobalamina. Portanto, esse sulfato ferroso que ela está tomando não está servindo para nada. Está faltando vitamina B12 para ela. Tudo bem? Então, cuidado com essa história de anemia, né? Pesquisar a anemia, saber a causa da anemia, se é uma anemia ferropriva. Não é toda anemia na gravidez que é anemia ferropriva. Lembrar que a anemia na gravidez é abaixo de 11 de hemoglobina. Tudo bem? Federal Fluminense. O acompanhamento pré-natal permite o rastreio de infecções que podem comprometer a evolução da gestação ou ser transmitidas para os fetos, sendo correto, por isso, afirmar que a gestante vacinada para hepatite B não necessita de triagem laboratorial, já que se encontra imunizada. Veja, o que você precisa saber é se aquela vacina, né, ainda está em títulos adequados ou se você precisa fazer um reforço para ela. Lembrar que algumas vacinas precisam de reforço. A hepatite B, não sei se você já fez isso, geralmente a gente na faculdade faz uma sorologia, né, nós que vamos trabalhar com pessoas, nós que seremos na faculdade e depois nos tornamos profissionais de saúde, mas durante a faculdade, geralmente nós fazemos uma sorologia de hepatite B, se essa sorologia vem como susceptível, nós recebemos uma dose vacinal. Depois de fazer as 3 doses, nós repetimos a sorologia para ver se foi, aspas, suficiente o esquema para determinar a imunidade. E depois de tempos em tempos, nós repetimos a sorologia para ver se há necessidade de fazer um boost, de fazer lá um turbo, de fazer dar um reforço daquela vacina para a pessoa. Tá certo? Bom, o teste anti-HIV pode ser realizado somente no 3º trimestre, permitindo a profilaxão da transmissão durante o parto. É verdade? Não, o 1º trimestre é super importante, acompanhamento durante a gestação.
A gestante não vacinada para hepatite B com resultado negativo para HBsAg deve ser encaminhada para vacinação. Não deve? Faz parte do pré-natal vacinação de hepatite B? Faz. Portanto, a alternativa C de Cabar, a alternativa correta. Vamos ver as outras. O único resultado IgM negativo para toxoplasmose é suficiente durante o pré-natal. É, gente? Não, se ela for IgG negativo, IgM negativo, ela deve repetir esse exame no terceiro trimestre, pelo menos. Tá? A realização de urinocultura durante a gestação somente se justifica quando encontrarmos alteração no EAS, que deve ser urina 1, que deve ser realizado trimestralmente. Urocultura é um exame que você faz só se tiver alteração na urina 1? Não, realizamos para todo mundo, para pesquisar inclusive bacteriúria assintomática. Portanto, a alternativa E também está incorreta. A alternativa para se anotar, a alternativa C de Cabar, ou C de Corinthians campeão. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje. Nós temos a oportunidade de vocês mandarem para mim as dúvidas que forem aparecendo. Então, conforme eu for recebendo, nas próximas horas eu respondo todas para você. Tá? Pela sua companhia, pela manhã que você gastou comigo aí ao vivo, assistindo essa aula, meu muito obrigado, meu grande abraço.